a mais um episódio das sagas, das histórias que eu tô contando para vocês nesse canal. Meu nome é Anderson Dick, eu sou fundador da Feotech, mas aqui eu tô para falar de paixões e de histórias de carros e loucuras. Hoje, um episódio que eu tô esperando que seja o mais especial de todos até agora. Vendo ali, ó, o trailer, o que a gente tá fazendo? Tá levando a Corvette C8 para a pista agora pela segunda vez, em busca do recorde mundial. Vocês acompanharam já essa saga pela metade, porque eu, na verdade, eu construí esse carro no ano passado e eu não estava, digamos assim, gravando os vídeos, e agora eu estou gravando e eu mostrei exatamente todo o trabalho que deu para tirar o motor, trocar a embreagem, passar no dinamômetro, o recorde mundial de potência no dinamômetro, que foi 1075 cavalos na roda. A gente foi para a pista pela primeira vez, conseguimos dar 4 passadas nos 9 segundos, foi uma emoção muito grande para mim. Eu nunca tinha entrado nos 9 e nunca tinha acelerado uma pista de arrancada aqui nos Estados Unidos. E a gente descobriu o que precisava fazer, ajustou algumas coisinhas, vocês vão ver hoje durante o episódio exatamente o que a gente preparou no carro. E agora, carregando aqui dentro, indo para a pista para testar, eu consegui a pista de South Georgia Motorsports Park, que é Valdosta, onde é que tem o No Mercy, o Lights Out, exatamente a pista melhor, mais perto da Feotech aqui. E a gente vai testar lá hoje, vamos ver como é que vai ser isso aí. Se tudo der certo, se for como planejado, eu acho que eu vou conseguir trazer esse recorde para nós aí, para o Brasil e para todo mundo que curte e acompanha aí. Então pega aí a pipoca, o chimarrão, prepara aquele pinhão, pão de queijo, café da manhã, e quem for de noite aí pode fazer o churrasquinho, tomar uma cerveja aí, e espero que vocês curtam aí, porque eu tô tremendo aqui, ó, eu tô ansioso. Toda vez que eu penso na hora que eu vou estar acelerando lá, chega a me dar uma tremida na perna e o coração dispara. Mas é para isso que a gente faz tudo isso, né? Se não fosse esse coração disparar aí, não valia a pena. Então, valeu, assistam aí. Para quem não viu aí, o Mazda do TK chegou e eu tô andando com ele no dia a dia, que eu tô amaciando para ele fazer um favor, tá, TK? Então, vocês vão ver aí mais detalhes desse carro aqui. Eu vou aproveitar ele, já que o TK não tá aqui para aproveitar, eu vou aproveitar por ele aí. Muito obrigado. A Ferrari também, tudo certinho. E agora, Corvette aqui carregadinho. Ah, um detalhe, ó. Nós vamos levar... E aí, Luiz, tudo pronto? Quase. Tá barbada? Uma barbadinha, né? Uma mãozinha. O Corvette é quase um dedo de um lado e um dedo do outro, né? Olha que é perto aqui, ó. E lá, ó, caramba. Mas tá certo, ó, os straps. E esse aqui, ó, quem é que reconhece esse dog leg aí, né, Luiz? Dog leg da Mercedes aqui, ó. Vamos levar já que a gente vai encontrar o Marcelo, vai ter uma turma lá do churrasco hoje. Vamos entregar para eles levar para Orlando para desmontar isso aí, ver o que precisa fazer, se tá tudo certo, para deixar pronto já para Mercedes. Vamos lá? Câmbiozinho variedade de Opala. É, loucura, né? Show. Saindo de viagem, tudo carregado, Corvette carregado. Luiz aqui, coordenador, piloto Truck driver agora. O piloto do caminhão aqui. Jim não vai entender nada que a gente tá falando, tá lá atrás, é o americano aqui que vai ser só concordar, Yeah. Ah, por falar nisso, o Jim deu perda total naquele Corolinha dele lá, que eu mostrei no outro episódio. Deu perda total. We're talking about your car. Eu mostrei pra vocês num dos episódios o Corolinha, que ele tinha umas rodinhas, uns escapamentinhos lá, e ele queria mexer, deixou os pneus careca na traseira até não dar mais. Tava andando um dia na chuva assim, perdeu a traseira, capotou o carro. Capotou não, só desceu o barranco assim. Mas desceu o barranco feio, né? Desceu o barranco feio assim, perdeu o carro. Mas o seguro vai pagar. Aí ele fez uma compra super inteligente. Adivinha quem que manipulou ele pra essa compra? Tu? Puta que pariu. Comprou um Corvette C5 do Rachaldi, que é um outro funcionário nosso, mas imagina um negócio em péssimo estado, vamos dizer assim, para não falar outras palavras. Cara, é V8, velho, LS. Quanto é que ele pagou? 4, 5 pila? 4, 5 mil dólares ele pagou num Corvette preto. Eu vou mostrar esse Corvette pra vocês uma hora dessa. É uma naba, mas... Inclusive, antes de tu chegar aqui, ele chegou pra mim. Cara, é muito bom, cara. Tá feliz da vida, trocou 4 por 8, né? Sim. 4 por 8. Cara, mas eu digo, isso aí é legal. Nem diz o Luiz, né? Vai dormir no colchão ruim, pra que tu pode, pelo mesmo preço, dormir num segunda mão, mas de estilo, né? Não tem que ser, né? O cara tem que aproveitar a vida, né, cara? Gosta de carro, tem que ter carro legal. Não adianta, não importa, não é nem pelos cavalos, né? Não é por ter potência, é por ser legal, né? Coisas que não tem aqui que eu acho muito legal que tem lá no Brasil é derivados do Fusca, né? Sim. Então Puma. E cara, não tem cavalo. Não é um carro tipo
excitante, né, na questão da performance. Mas, meu, é legal tu ter um carrinho baixinho, né, durinho, que responde bem no volante, freia bem, então, tipo... Sabe que eu sou louco pra ter um Puma, né? Eu conheço, tem o Rubens, que é um maluco, um dos sócios ali da Puma, no Brasil agora. E falo com ele direto, amigão meu, cara. Abraço aí, Rubens, porque tu é maluco demais, tá? Mas eu gosto de ti. Ele fica toda hora botando a pilha pra ter uma Puma aqui nos Estados Unidos. Cara, Puma é legal. Eu tenho um tio PJ lá no Brasil, Pedro, o apelido dele é PJ, que ele tem uma Puma, acho que é 78 amarela conversível. Quer vender? Isso aí tá na minha cor aí, ó. Posso falar pra ele, amarela conversível, bem legal o carro, cara. Então, eu já tenho a Ferrari amarela, a Mazda amarelo. Tem um outro carro amarelo que eu não falei pra ninguém que eu tenho ainda, mas eu vou uma hora dessa mostrar. Segredo. Legal. Bom, vamos pegar um trânsitozinho. O que a gente tá fazendo? Hoje é quinta-feira aqui nos Estados Unidos, tiramos um dia de folga aqui pra... Eu digo folga porque também é trabalho, né? A gente está promovendo a Fueltech, então vamos para a pista. A gente ia amanhã, na verdade na sexta, mas o Luiz tem que estar amanhã na NHRA, então vai ser corrido pro Luiz e eu não queria ir sozinho, mas também para ajudar, tá indo aqui o Jim, que vai fazer toda a parte de filmagem, ajudar nessa parte. Eu já sou o master aqui de filmagem também, tem 3 câmeras em tudo que é lugar e vai dar tudo certo. E tá vindo um pessoal de Orlando lá pro churrasco, vamos ver se vai ter churrasco dessa vez. Que é o... características de dirigir um caminhão. A média pressão dos pneus em tempo real. Deu algum problema? Não, é porque eles estão ganhando temperatura, pressão agora andando. Sim. Esse aqui é um... Quem conhece, quem dirige caminhão com certeza sabe, né? Mas é que nem carro, os carros já tem agora, né? A maioria. A única diferença que a gente vê é que, tipo, isso daqui é uma picape, né? Mas essa picape aqui, esse tipo de picape, capacidade de carga, a gente não vê no Brasil, né? Essa picape agora, neste momento, com este trailer atrás, carregando o Corvette e tudo mais, ela pesa mais de 10 toneladas tudo junto. É mesmo? Então, tipo, esse tipo de situação, tu já tá no nível de um caminhão, na verdade, né? É um caminhão, então ele tem comportamento de caminhão. A gente mede todos os pneus, né? Então a gente tem os 4 pneus da picape, a gente consegue medir. E a gente mede os 6 do trailer, pressão e temperatura. Quanto tá agora, por exemplo? Então, agora os pneus traseiros estão na média de 100 PSI, né? Que é o certo a frio. Né? Só que um tava 99, por isso que ele apitou. Por causa que ele tá com um warning de se baixar de 100 ele te avisa, pra tu saber. Mas como amanhã era muito fria hoje tava 40 e poucos, eu acho que de noite chegou a dar. Tava 10 graus. Então o que acontece? O pneu caiu um pouco a pressão, né? Mas eu não quis compensar só 2 PSI. Agora quando a gente começou a andar, tá subindo. Os pneus já estão a 60 Fahrenheit agora. Tá, e aproveitando, nós estávamos conversando outro dia, porque eu nunca dirigi essa caminhonete com esse trailer atrás. Já dirigi caminhonete com trailer menor e tal, e até um motorhome. Mas qual que é... Me dá uma aula assim de como é que dirige uma caminhonete com um trailer desse tamanho atrás. Porque qual o tamanho do trailer aqui? O trailer aqui atrás ele tem 44 pés. Então isso vai dar o quê? Uns 13 metros? 13, 14 metros por aí, eu acredito. O problema é que é o seguinte, né? Não foi feito para carregar peso igual um caminhão. O desenho original de uma picape não foi feito para carregar peso. Mas aqui nos Estados Unidos os caras têm mania de ser tudo grande, né? Então eles literalmente foram crescendo o tamanho. Foram fazendo maior, mais capaz. Então essa picape aqui, ela é uma 2.500, como eles chamam, né? Só que essa 2.500 ela tem capacidade de carga muito superior a uma Dually antiga. Então, por exemplo, a minha Dually 2003... Sim, porque a Dually, só pra quem não sabe, é porque quando tem rodado duplo atrás, né? Isso. Então, hoje, essa picape com só 2 pneus atrás, oficialmente ela carrega mais peso do que a minha quando era original em 2003. Então, tipo, qual é o problema disso? Tudo fica no limite, né? Então, por exemplo, a gente só tem um pneu atrás de cada lado. Se um estourar, o comportamento dela muda substancialmente, né? E ela não é tão pesada, apesar de poder carregar tanto peso atrás, puxando um reboque e tudo mais, ela não é tão pesada. Então, por exemplo, um caminhão, né, o cavalinho, né? O caminhão, ele tem o peso do trailer praticamente quase no meio do caminhão, né? É em cima do eixo traseiro, mas tu tem 4, 8 pneus ali atrás ou algo do tipo, né? Aqui a gente só tem 2. E ela tem o peso mais atrás. Tipo, a gente ainda tem uma cabine dupla aqui, né? Sim. E o peso tá lá atrás. O que acontece? Às vezes a gente tem que frear manualmente o trailer. Então ela tem um freio manual aqui na minha mão esquerda. Eu consigo acionar o freio só do reboque. Tu consegue frear? Isso aqui eu tô freando só o trailer aqui.
Só o trailer, não a picape, só o trailer. E mostra no painel. Então o que acontece? Às vezes acontece uma situação, por exemplo, tu tá freando, tá numa curva, tá no trânsito aqui, e tu tá fazendo uma frenagem numa curva, tu vai ser obrigado a usar a mão pra frear também, senão pode acontecer do trailer tentar empurrar e dobrar no meio. Sim. Porque ele não tem o balanço de um caminhão, que o caminhão pega mais no meio dela, vai tentar empurrar reto. Essa aqui ela vai tentar dobrar ela. E o negócio da quinta roda, explica a diferença da quinta roda. Então assim, ó, existem dois tipos de acoplamento, né? Esse aqui é o gooseneck, né? Esse aqui não é o quinta roda, né? Ah, sim. Esse aqui é o gooseneck. O quinta roda é o mesmo utilizado em caminhão de verdade, e tem picape que usa quinta roda. Ah, tá. Esse daqui é o gooseneck, que eles chamam, né? Que é o pescoço de ganso, né? Pescoço de ganso. Que na verdade ele usa uma bola de engate igual uma bola de reboque de carro, só que ela fica no meio da caçamba, né? Então esse acoplamento ele é mais rígido, na verdade, ele é melhor para peso. A quinta roda, o pino fica no reboque. É o inverso, tá? E ele, na verdade, ele senta em cima de uma prancha. Ele tem uma prancha, por isso que eles chamam de quinta roda. Ah, entendi, eu não sabia disso. Porque parece uma roda, na verdade. Entendi. E ele desliza em cima daquela prancha, e aquela prancha é virada em graxa, né? Não sei se vocês já viram, mas a prancha é virada em graxa. Então essa daqui não, esse aqui é o acoplamento seco, na verdade não tem graxa, e é uma bola de reboque igual de um carro, só que no meio da caçamba. Então tem suas praticidades, digamos assim, né? Porque esse pino tu tira e a caçamba é plana, não tem nada nela. Dá pra usar a caçamba, e a quinta roda não, a quinta roda é um baita do equipamento que é parafusado no meio, que tipo meio que inutiliza a caçamba. Mas aí eles botam quinta roda em caminhão assim, caminhonete assim? Botam também. Mas cara, eu vou ser sincero, existe um debate meio longo de qual que é melhor para picape, tá? Por causa desse tipo de situação. Por exemplo, tu tem um troço na tua caçamba o tempo inteiro, né? Tu não tem como tirar. Ah, eu quero carregar um sofá, não cabe. Sim. Porque tu tem literalmente um quadrado de, sei lá, mais de meio metro de largura, profundidade e altura ali, sujo de graxa. Talvez seja só pra realmente uma carga muito grande, né? Isso. Mas aí também não serve nessa caminhonete. Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, eles tentam não fazer esses trailer pesado, eles não fazem quinta roda, mas tem opção. E aqueles trailer de travel trailer, parecido com o meu, sabe? De picape, não sei porquê, a grande maioria é quinta roda. Mas tem gente que faz conversão para gooseneck. Entendi. Por causa que no fim das contas, o trailer em si não muda. É só aquela parte do acoplamento, né? Como é que tu vai fazer o acoplamento. Uma coisa que eu sei é que a quinta roda é muito mais fácil de colocar e tirar. Porque ele tem tipo um V na entrada, tu literalmente dá uma ré nele e engata. Entendeu? E daí tu solta o ar e vai embora. Esse daqui não, esse aqui tu tem que alinhar perfeitamente para descer o trailer em cima da bola, né? Então tem essa pequena diferença, mas cara, é super simples de acoplar. E vamos falar um pouco dessa caminhonete aqui, porque tem bastante gente pergunta também. Vamos lembrar, a gente comprou ela em 2018, né? 2018. Dezembro de 2018. Isso. Zero, a gente pagou 56, eu acho. 56 mil dólares, tá? E ela tá agora com 91 mil milhas. 91 mil milhas, que é 150 mil quilômetros, mais ou menos. E agora, quanto é que vale agora usada, será que? Cara, uma coisa peculiar que aconteceu, né? O preço começou a subir. Ah, das caminhonetes? É, por causa que as novas estão caras, porque não tem capacidade de produção e as concessionárias estão meio vazias. Sim. Então as novas estão com ágio e tá puxando o preço da seminova pra cima. Porque o preço dessa aqui era tipo 60 e poucos, eu acho, a gente ganhou... Isso, a gente ganhou uns descontos, né? E eu participo de uns, tipo, clube de Silverado, essas coisas, sabe? Por causa da minha Dule. E... Tem o chapéu daqueles ou não? Eu tenho um chapeuzinho camuflado, né? Tipo, eu amo Chevrolet, essas coisas assim. E eles estavam comentando essa semana, interessante, né? Essa semana tava todo mundo meio que botando a avaliação da própria picape no grupo. Tipo assim, olha aqui, cara, subiu 2, 3 pila. Eles, o Carvana, sabe? Sim. Que é um site online de venda de carro usado. Eles fazem oferta em tempo real pro teu carro. Tu só diz assim, sim, qualidade do carro de 0 a 10, quilometragem, ano, equipamentos. E todo mundo falando, olha aqui, da semana passada parece que subiu mais 1.500. Caramba. E tá subindo os preços. Então assim, eu chuto que hoje ela é mais rodadinha, porque a gente usa para trabalho, né? Mas ela deve valer uns 45 mil. Caramba. Que é muito bom, muito bom. E a nova, se a gente chegar na concessionária, acho que comprar uma nova, porque já mudou o modelo, né? Já mudou o modelo. Ela mudou em 2019, né? E essa daqui, que é a HD, foi 20.
20. 19 mudou as Light Duty e as HD, que nessas aqui, que é Heavy Duty, né? Que é pra carga pesada, mudou em 2020. Porque eu acho que a gente tava falando de chegar no final do ano e trocar ela agora. Né? Já tá chegando na época, né? E fim do ano é a melhor época pra trocar, porque os caras têm que bater meta, né? É perfeito pra chegar lá, sempre tem umas... A gente consegue fazer umas trocas da NASA. E eu tenho uma moral ali com o pessoal da Chevrolet, que vocês viram no vídeo aquele que eu fui na concessionária aqui pra fazer a revisão. Os caras me amam ali, impressionante. Eu sou o cara que mais altera o carro e faz, mas os caras são muito gente boa. Não, e o pessoal da concessionária é muito legal, né? Porque eu sempre vou lá, eu levo também a Suburban pra fazer revisão lá. E normalmente eu levo ela lá e ou eu vou buscar, ou vou junto, ou com a Dulha e com a BMW. E eles, que legal, eles veem os adesivos do FT. Tu trabalha na Voltec ali? Toda vez que tu fala com um vendedor novo, um cara que faz a manutenção novo, os caras sempre ficam empolgados com as coisas, né? Vem ver, olha, ficou fissurado. Falar nisso, eu tenho que levar a Corvette lá. Tem um recaldo do sistema de freio lá que tem que trocar as coisas. Sim. Então, essa picape aqui, ela é uma Silverado 2018, né? 2.500 que eles chamam, né? Que é pela capacidade de carga, 2.500 pounds. Só que na verdade virou uma classe. Não é o número, ela carrega mais que isso hoje. Antigamente era pra dizer que carregava. Porque aí as equivalentes seriam uma F250? Seria. Só que é o seguinte, hoje a F250 carrega muito mais carga que a 250 de antes. Sim. Então se lembra quando a gente morava lá no Brasil, tinha aquelas 350, F350? É, quase uma dessa. As 250 de hoje carregam mais que as 350 daquelas. Entendeu? E no Brasil, qual que é a maior caminhonete que tem? Eu acho que é a 350, não sei se tem nova, né? Tem Dodge, não tem também lá? Não tem RAM nova, não sei. Talvez tenha Special Order e tal, mas não sei se tem concessionária, assim. Deixa nos comentários aqui quais são as caminhonetes equivalentes a essas no Brasil. Porque, por exemplo, assim, lá no Brasil tem a S10, né? Que é a Colorado, que é uma picape menor. Tem a Ranger, que é uma picape menor, né? Porque aqui também tem, só que essas picapes elas estão abaixo, né? De tamanho, né? Capacidade de carga e motor. Então, por exemplo, a Silverado, né? A Silverado não tem opção de 6 cilindros, por exemplo. É tudo V8, né? Lower the bottom. E essa daqui sendo uma 2.500, né? Ela, na verdade, ela tem praticamente tudo da 3.500, só não tem 4 rodas atrás. Né? Tem o mesmo motor, transmissão, diferencial, tem tudo dela. Né? Só não tem as 4 rodas atrás. Sim, essa era até a nossa dúvida quando a gente foi comprar, se comprava a Dulha ou não. Porque a Dulha é bom pra puxar, mas quando seguro. Não usa pra puxar ela é pior, né? Cara, ela não entra em drive-thru direito, né? Às vezes tem vaga que não entra, tipo, ir pro aeroporto com ela é um sofrimento. É ruim de estacionar no aeroporto. Foi bom ter comprado, se a gente comprar a próxima, comprar igual. Comprar igual. Talvez uma 13.500 de roda simples. Tem? Tem. Só que é incomum, quando a gente foi comprar essa não tinha. Que daí tem as molas um pouco mais fortes, mas é só isso. Mas ajuda um pouco. Suspensão atrás, essa daqui a gente modificou, essa aqui a gente botou umas bolsas de ar de caminhão, né? Ela tem por exemplo, agora, eu tenho um outro controlezinho que tá ali atrás. A gente controla a pressão das bolsas ali atrás, ela tá rodando com 75 PS nas bolsas. Pra ajudar a nivelar a traseira. Sim. Por falar em bolsa de ar, né? Vocês viram que eu tô usando a Mercedes S55 do TK. Até deixa eu pedir desculpa, eu tenho falado várias vezes que ela é supercharger, mas ela é aspirada. Aspirada. Eu nem me liguei. Um ano depois virou supercharger. Isso. E aí eu postei uma foto desses dias, ela socada a traseira no chão, né? Todo mundo, quer fuder, legal, baixou o carro. Mas não, na verdade tá vazando a suspensão a ar atrás dela, que na verdade eu não sei, nem a ar, ela é uma suspensão hidráulica, né? É hidráulica. Então temos um pepino aí pra resolver, pra ver se descobre por que tá baixando a traseira ali. Quando liga o carro, ela liga a bomba e se vira. Mas se deixar um dia parado, ela baixa a traseira e vai, né? Eu acho que eles chamam de ABC, né? Active Body Control. Eu tava estudando ali nos vídeos, isso aí é uma encrenca, hein? Tanto que a maioria dos caras, eles pegam, quando começa a dar problema disso aí, eles simplesmente arrancam tudo e botam mola com coil over, assim. E tem, inclusive, eu achei, chama Strut Masters. Isso. Né? Eles vendem os kits pronto. Os kits pronto, eu vi que é $800 para as 4 rodas. Eu não sei se tu viu, mas o Jacob, o Jacob tem uma E55MG mais nova, né? E a dele já é supercharger, né? Que é a mais nova. A dele tem mesmo sistema de suspensão. Só que quando o Omar comprou, o antigo dono já tinha arrancado tudo fora e já tinha botado coil over. Por causa que dá problema, né? E tu deve estar olhando o sistema, tu viu que a bomba de direção hidráulica é dupla?
ela tem duas bombas, na verdade, em uma só. Uma é para direção hidráulica e uma para suspensão hidráulica. É igual a minha BM. Eu assisti um vídeo do Tavarish, que é um youtuber muito famoso, é um cara da Flórida, que inclusive participou do Kart Track com o Ed Bowling, com os outros caras. E ele fez exatamente isso, pegou uma CL55 AMG com ABC desses e ele tirou o sistema. Só que aí tem umas coisas que é um saco, assim, pra te tirar as linhas, tem que literalmente baixar um agregado na frente, atrás pelo menos, não, deixa eu pensar, ele teve que baixar o agregado pra tirar alguma coisa. Cara, é complicado, tanto é que ali na minha, só pra tu saber, eu tirei, né, na traseira, porque a minha era só na traseira, a minha 91 não tinha na frente ainda, era só na traseira. E daí eu tive que tirar e eu fiz um bypass na linha, porque eu não consegui tirar fácil. Eu tive que fazer um bypass na linha, então a linha tem um retorno e eu fiz um bypass, então a minha bomba tá recirculando agora. Mas tu deixou a bomba recirculando? Eu deixei recirculando. Não, mas sabe o que eles fazem na Mercedes? Por $35 tu compra a bomba que não tem o ABC. Entendi, pra trocar. Zero. Perfeito. Aí tu troca a bomba da direção hidráulica pra ser uma bomba simples. Cara, isso é uma boa ideia, porque eu não tinha pensado nisso e deve ter. Claro. E deve ter. Da Mercedes é o seguinte, todas as que não são 55 AMG, que são as 500 ou a 400, a 350, só pega a bomba da direção hidráulica da 350, da Mercedes 350 e da 500, que ela dá certinho no lugar, o calço é igual e ela é simples. Perfeito. E aí o que tem que fazer? Tira a bomba, isola as linhas, aí a maioria das pessoas deixa a linha no carro mesmo e só tampa assim, e o que o Tavarish fez, ele foi lá e cortou com o alicate, arrancou as linhas tudo e tirou fora. Acho que é o melhor. Perfeito. Então na verdade na Mercedes do TK o certo era fazer isso, era tirar os 4 amortecedor hidráulico, botar um coil over, que é $800, eu vi, e cortar a linha e trocar essa bomba que é 35. Mas sabe que tem reparo pra isso, né? Tu não precisa tirar, a não ser que tu não... Então, mas aí queira, né? Eu tava assistindo bastante assim, o problema é que normalmente quando estraga tudo junto. Isso. E aí cada amortecedor desse, sabe que tem chinês já, ou tem a própria Strut Masters vende $350 cada amortecedor desse hidráulico. Só que se tu trocar os 4, aí a bomba dá problema, aí diz que o Z-Ring dá problema, outras coisas que vão começar a dar problema. Com certeza. Então, tipo assim, normalmente quando uma coisa começa a dar problema, diz que todo o sistema vai. E diz que a bomba, na concessionária, cada amortecedor é $1.600. E a bomba, essa parece que não tem paralela, se tu comprar usada, tu te arrisca a ter problema. E normalmente quem vende usado isso é porque tirou de um carro que começou a dar problema. Então, se um dos itens que o cara... Daqui a pouco tu comprou um amortecedor do cara usado, que tava bom até no carro. Sim. Por exemplo, na Mercedes do TK, eu acho que é o traseiro direito que tá com problema. Aí imagina que eu pego os outros 3, vou vender usado, né? Só que é o seguinte, esses ali estão na hora da morte. Não dá pra nem vender, né? Então, é meio delicado, assim. E umas oficinas... Aí eu tava olhando, as oficinas aqui nos Estados Unidos, eles cobram $4, $5 pra fazer isso. Mas a de peça ali tem $1.000, por exemplo. Agora, tem que pegar um churrasco com os amigos aí, Marcelo, Yuri. No próximo churrasco a gente vai fazer uma missãozinha aí na Mercedes do TK, eu acho. Bom, deixa eu explicar o que a gente está fazendo aqui. Estamos indo para Valdosta, que é a pista aqui a mais ou menos 4 horas de distância da Fueltech. O dono da pista chama Ozzy Moya, que é o mesmo dono da pista de Orlando, que é um amigão nosso, cara, gente boa pra caramba, latino, assim, ele é cubano na verdade, e todo mundo adora o cara, assim, e ele adora também participar dessas coisas. E aí eu pedi pra ele se ele poderia, ou quando é que a gente podia ter a pista alugada, né, ou a pista disponível para testar. E aí, hoje é quinta-feira, mas na sexta-feira, amanhã, eles têm um treino o dia inteiro lá, liberado. Só que amanhã o Luiz não poderia vir, porque o Luiz tem que estar na NHRA em Charlotte. E aí a gente queria... eu preciso do Luiz junto, digamos assim, não tem como ir sozinho. E ao mesmo tempo é uma coisa bacana, né? É legal, também queria participar, legal, né? É legal. Então a gente a gente tá indo hoje aqui, o Jim tá indo junto pra fazer a parte fotos e essa parte mídias ali. E tá vindo de Orlando, porque é na metade da distância, porque olha só, aqui nós saímos de Atlanta, 4 horas pra baixo é a pista, e se for mais 4 horas é Orlando. E aí o que o pessoal tá vindo? Tá vindo o Marcelo, o Pires, o Gribler, o Yuri, eu acho, o Felipe Andrés estava vindo, passou mal essa noite, ele não explicou bem essa história aí, depois a gente descobre. E não tá vindo, acho que tá vindo mais um outro amigo lá. Inclusive tá vindo também o Steven Faraday, da LMR, que é aquela empresa no Texas que faz esses Corvettes, que ele é o cara que fez aquele primeiro kit em cima de turbo de Corvette C8, ele tá me ajudando muito, ele ficou muito empolgado de vir, quer estar junto também. Então, vocês vão ver agora, vão acompanhar aí como é que vai ser esse dia. Estamos chegando na pista aqui, que horas são? 1h, 1h20. Vamos olhar onde é que tá o Marcelo e o pessoal que vem da Flórida.
Hã? Estão ali já? Claro. Ah, chegaram antes, ó. Olha ali quem chegou já. Já estão ali, ó. Olha ali a pista só pra nós aí. Podia estacionar no alinhamento até. Cara, já dá uma acelerada no coração. Impressionante, cara. Pensa em ir pra pista, já o coração acelera. Ó, chegamos. Olha aí a turma que veio. Tá pronto ou não? Bom? Bom. E aí? Tá frio, maninho, tá frio. Torcida. E aí? Bom? E aí? Ah, tudo bom? Veio passear? Bom, Anderson. É, passear um pouquinho. Hey, even you guys. Thank you guys. My driver, I sleep. Hey, good to see you. How are you? How are you? Esse é o Carlos Grameiro. Carlos Grameiro, hein? Fala português, não? Ah, não falo português, não. Só na Guatemala. Tá. Chegamos na pista, ó. Estacionado aqui, ó. A pista só pra nós. Os caras não tem ninguém, ó. Totalmente privado. Até estranho, porque a gente já veio no... Essa prova, esse lugar aqui foi que eu vim com a família. Teve um vídeo no meu canal que eu botei que eu vim com a família inteira e mostrei a pista, ó. Cara, imagina, não tem ninguém aqui, só nós hoje aqui, totalmente privado o negócio. Muito legal, muito legal. É estranho ver vazio assim, vazio mesmo. Descarregar o carro na pista. Cara, eu digo, só de entrar na pista já me dá, o coração dispara aqui. Descarregamos o carro, dando uma voltinha pra dar uma aprendida, deixar tudo certo no câmbio, nas coisas assim, que como a gente mexeu o tamanho de roda, essas coisas assim, sempre ele tem que aprender o tamanho de roda novo. Mas pra mim eu tô impressionado, esse lugar aqui vazio eu nunca tinha visto. Não, pera aí, o que tá acontecendo aqui? Engenharia reversa. Cara, tá acontecendo aqui, o Luiz descobriu um sensor que nós não tinha ainda. Que é? Instalar. É, esse aqui é o sensor de cavalo. Deixa eu ver. Ele mede 35 a 200 cavalos. Vocês estão loucos. O quê? Não, mas é sério. Vai medir se tem os 35 a 200. Todo mundo tem um pouco. Temperatura para todo mal. Ué, e essas garrafas aqui, ó. Aí, ó. 2 garrafas de nitro cheias, será que vai dar, não? Aí é mais grosso, né? Aí é melhor de A gente bota ele virado ao contrário, ainda pra ele dar uma gelada nesse ar aqui e botar mais. Twister. As técnicas. Vamos botar o nitro então aí, ó. Óxido nitroso. Até aquecedor de garrafa os caras trouxeram. By chance, I don't bring nothing. Os caras são amador? I bring an empty table. Então, o que tá acontecendo aqui? A gente tá tentando furar isso aí com uma... É porque teve um cara, um fordeiro que ia vir, ele não, tem o macho, tem as coisas, a gente tava esperando ele, mas ele passou mal, ele não pôde vir, o Felipe não pôde vir, Puta né? que E daí a pariu. gente não tá, mas eu acho que nós vamos ter que sair pra comprar uma furadeira, porque não vai dar certo isso aqui. Que loucura. Acho que não vai dar certo, mas vamos ver, vamos deixar eles tentando ali. Tá aí, conseguiram furar, não? Onde é que tá o furo? Cara, Olha ali, ó. Nem disse que não era uma não broca. vocês têm oficina, não comprem broca mais. Olha o que faz uma Torx. Olha só isso aqui. É melhor que nossas brocas da oficina, cara. Olha aí. Olha Só ali. vai aumentando a Torx agora. Qual é o tamanho do... É grande. Encontraste? Sim. Yeah. Tá, mas olha o tamanho, já não vai passar, meu. Não, só por ele. Olha. Pela primeira vez na história das sagas a gente vai ter um churrasco, de verdade. Olha aqui, ó. Tivemos que importar o assador do Brasil, não? O assador veio aí, ó. Tu é o assador? Catarina. Mas tá melhor do que nós, né? Porque até então é o primeiro churrasco da história das minhas sagas aí. O que vocês acham? Aí, ó. Vai estar legal isso aqui. Enquanto isso, ó. Já tá a pressurização no lugar. O foggerzinho ali. Olha aqui, ó. O que é isso? Isso nunca aconteceu. Isso é a promessa. Vocês devem estar achando que isso aqui é um vídeo errado hoje, né? Esse é o vídeo Só sobre... tem churrasco quando eu venho. Não, é verdade, tu fez um churrasco uma vez. A gente já apagou da memória aquela carne queimada que a gente não queria lembrar. Mas... Tava nevando, nunca tinha feito churrasco na neve. hoje é o primeiro, que é bom, né? Dá pra comer. Churrasco na neve, tava um frio do caralho, o fogo não pegava. Ó, pãozinho com alho. É o brasileiro aquele mesmo? É, ele mesmo. Isso aqui é bom. Ah, salsichão bom, hein? Maminha.
O salsichão do Brasil. Yeah, you bring outside, yes. Quantas libras aí, Yuri? Tava com 25. Tá com 15 agora. Vai, vamos passar a carne. Pronto o kit nitro? Quase. O que pode dar de errado, Luiz? Só ir rápido. Então, ó, pra quem não... Às vezes os caras não sabem o que tá falando nitro, né? É óxido nitroso. E essa garrafa aqui, ó, ela tá cheia de, digamos, de óxido nitroso. E aqui a gente vai fazer um nitro seco, ó. A garrafa vai ligada aqui nesse solenoide. Esse solenoide vai ser acionado pela Fueltech. E basicamente injeta aqui num giclê de 31 de polegada, que nem sei quanto é que dá, mas é pra dar uns 40 cavalos no máximo. E aqui ele injeta o nitro pra dentro. E aí vai fazer o nitro aqui, a Fueltech vai controlar. E quando o nitro entrar, a Fueltech aumenta o pulso dos injetores para adicionar o combustível que precisa para o nitro. Então fica por isso que chama nitro seco. O nitro molhado seria injetar um fogger com gasolina e com nitro, né? Seria bem mais complexo, teria que ligar a linha, tudo, e assim muito mais preciso, na verdade. E aí, qual é a situação? Nós ligamos, vamos testar o nitro aqui, o solenoide ele tá vazando. É, parece que ele não segura, é estranho. Então tá tudo certo. Com ar comprimido ele até tava segurando, mas é bem pouca, infinitamente menos libra, né? Quanto tempo eu tô da Summit? Uma hora? 2h30. 2h30. Ui, tá longe. Mas eu tenho coragem. Eu comprei da Summit, sim. Olha a instalação aqui, ó. O que vocês acham? Só a mangueira aqui já. Garrafa, suporte custom pra garrafa aí, ó. Meu Deus. Essa elétrica aí, foi quem que fez? Não fui eu. Tem vídeos? Ó, viu? Ó. Pode ver que ela não sai linear, né? Ela tá tentando vedar, mas não consegue. Essa nós não contava, né? Estamos tentando fazer funcionar o solenoide, o resto tá... Ah, vamos tirar os filtros. Vamos tirar os filtros de ar. Vai que dá uns 5 HP, né? Quanto é que é o filtro de ar? O que eu falei, cara? Nada. Nada. Apertei, tu não botou o solenoide virado. Não. A impressão da solenoide aqui, ó. Não importa, cara. Em entrada. Alt, olha quando é que tá a entrada. Ó. Tá aqui, ó. Alt e aqui tá entrando. A impressão da solenoide veio virada. Tá bom, mas quem tava certo era eu, viu? Tá. Falei. Sem querer, mas tá. Eu falei, eles, não, acho que quando. Eu já liguei uns 2 ou 3 desses. Não, tu cortou essa ligação, tava certa. É, tá bom, A tá bom. ligação é elétrica. Tá, preparado pra primeira passada, mas sem nitro, deixa... Não, nem abre esse negócio aí agora. Eu tenho um pavor de nitro na admissão. Pra quem me conhece sabe que eu tive um problema com a Zira, uma vez com nitro, dinamitou a admissão, tortou 4 bielas das 6 em todas as válvulas, foi um pânico. Conseguiu pôr? Consegui. Deixa eu checar só os pneus, só segura aí. Ah, não tá marcando o pneu traseiro aqui, ó. Tudo certo aí? Não tá marcando os traseiros, não vai dar two step, entendeu? Tem que esperar. Provavelmente ele tá muito... Ele deve estar invalidando assim, que tá muito vazio. O que tem que fazer? Tem que andar? Não sei, esperar. Pergunta pro Faraday. Hey Faraday, he lost the tire pressure on the back tires. Do you think it could be like You already lost one? No, because both here are off. we have sensors on that, but we actually took the battery off, and it's taking a while to get those. Do you think because they're lower, they don't get? Yeah, you have to probably drive it some Okay. for it to read. If not, we can try to use the MDI to recalculate it. Still nothing? No, I think we had it at 15 pounds, Uh-huh. and maybe we turned it on the battery, it never catched because it needs like a minimum pressure To set it? So I think let's put 20 something, and then it will shake, then we drop the pressure. Okay.
tentar botar mais pressão. É, eu acho que ele não iniciou o sensor. Put him at like 30 just to. Yeah, 20. I've been 26 is fine, something like that. Esse é o Stephen Faraday. I'm going to talk in Portuguese. It's okay. Stephen Faraday é o dono da LMR, que é a oficina que montou o primeiro Corvette com os turbos em cima e me ajudou muito. Ele veio aqui para assistir também hoje e a gente foi tentar largar com o carro agora e não está valendo a medida da temperatura, a pressão de pneu traseira. Com isso ele não entra no modo de largada mesmo. E a gente tentou resetar aqui, não sei o que aconteceu, porque a gente tirou a bateria para instalar o kit nitro e não está pegando o sensor de temperatura. Então o que a gente vai fazer agora vai na concessionária aqui e ver se eles conseguem dar um reset no sensor de temperatura, de pressão de pneu aqui. Control. Okay. Hey, Do you know how to do it? You had to set it up to. here Yes. So here. I hold 5 We seconds. can read this again if you want. So, okay, so start learning active. Okay. So here. Alright, that's what I need. Yeah. These ones are fine. Yeah, the Just- front's read. I don't know if you want You to got do. to start on the left Yeah. all Okay. the way around. Yes. And it should honk, I think, every time it does it. Leave ignition on. There we go. Come on, baby. Show, vai dar. O cara aqui da concessionária. A gente veio até a concessionária, era 5 minutos a concessionária. Come on. Irmão. All right. Like on this one, Oh, good. Read. you have to Yeah. have a certain spot. Oh, yeah. No problem. Some you can hold on it, Uh-huh. some you have to hold on the outside. But the thing is, like, the valve, the steam is not the one. It's, I have one glued inside. Sensor's okay. just somewhere in there. I got you. It works. That's what Man, counts. really appreciate. Good luck, guys. Be Thank you. careful. There you go, sir. Oh, well, thank you. Thank you. Hi. 1, 2, 3. Awesome. Good luck. Thank you. Thank you. Yeah. That was fun. Yeah. Man, I never thought that would be necessary. Those sensors or those tools leave like $20 on Amazon. I need I should to- always have them in my backpack. I don't know why I don't. Yeah. I have everything else in my backpack. I wondered why they needed. They were needed. I think if you went back and forth, that's the only thing I can think of. But you would think if those read before, it should read now. Yeah. That's really weird. No, and I usually I swap wheels and just start driving. A couple minutes later, it's all And it fine. works. Yeah, because With I have different sensors? 3 sets of wheels, all with different sensors. You know. Maybe you got lucky. I don't know. Yeah. They but- always make it sound like you have to have the ones from the factory or you have to do No. the reader like that. No, they are the ones from the Oh, factory. okay. They are, but I bought like 3 sets. 3 sets, yeah. Because they're like 45 each sensor. All right. Back to square one. Yeah. No problem. Come, we're good. See the turbo speed here. EGTs. The 550 is a touchscreen too? Yeah, okay. Same screen. You see the way we installed it for yellow? Yeah. It looks so good. doesn't Man, we are having a hard time to get this It- piece. it? We did a bracket on the bottom Yep. and another bracket to hold it. Perfect. It looks so good there though. Yeah. It looks like it was made for it. Yeah, and I remember he had the yellow stitches, right? Yes. Oh, Right. it looks so with the yellow Yeah. seatbelt. It's Yeah. the same. It looks so good. The cool factor is important Yes. on these projects. 100%. That's why I love the top mount. I mean, I can't stand for I agree. Man, it's like that looks even Emilia. It looks like it's your belly open for a surgery. You know what I mean? And it doesn't sound good. Yeah, It's no, awesome. yeah. It sounds like a boat. Yeah. At idle. Yeah. It just doesn't. Yeah. It sounds like a tugboat. If I was going to do one in the back, I would do single turbo. Yeah. Like I done the Ferrari, you know, Yeah. it sounds better, but a single doesn't fit in top. But there's no replacement for twins here. No. I mean, it's so beautiful. It sounds like a exotic V8. Yeah. You know. A voltinha do dealership, voltamos agora.
Não sei o que aconteceu. Vou molhar o Ele log. deu uma negada, né? É. Tá. 1,571 no primeiro. Como é que foi o primeiro? Bogou, né? Tá, o que ele deu de pressão ali? Agora que eu tô baixando o log. Já vamos ligar essa Mas garrafa. abriu a borboleta. Abriu? Uhum. Então tá. Então vamos ligar a garrafa. Cara, o primeiro décimo, o segundo décimo é ótimo. Quanto virou 60 PS? 1,5 alguma coisa. É, bogou mesmo. Mas tipo, ele boga e não vai. Não tem cavalo ali. É estranho, fez só fez 3 pecinhos, não foi mais. Dei a primeira passada ali e na metade da segunda marcha escapou a pressurização. Onde é que escapou a pressurização? Na TBI mesmo, no cano lá. É, mas vai mal, sei lá? Ou... Não, eu acho que tava muito na beirada. Tá. Daí agora a gente puxou todas as mangueiras pra frente pra fazer ele forçar, Tá. né? Então agora, vamos ver se agora vai dar a pressurização. E agora nós vamos sair com o nitro também, porque não tava saindo com muita pressão e tu vê que ele tava bogando. Então vamos ver como é que vai ser agora. Vamos lá então, outra passada. Abre devagarinho ali só pra sentir. Aí agora tá limpo. Explodiu de novo, hein? Ah, soltou de novo? Tá. Parece fácil, né? Mas de novo estourou a pressurização. A gente tá tentando trocar as mangueiras, a abraçadeira, alguma coisa aqui. Fazendo, mano. Agora é o sistema aqui de... Gambiex. Sistema aqui de pressurização. Bota aqui por um causa do sensor ali. Quando a gente diz que vale tudo pelo recorde, vale tudo mesmo, hein? Botando uma cinta aqui, ó, pra segurar a pressurização. Cara, a gente vai ter que fazer isso aí de novo, bem melhor. Mas agora é o que dá pra fazer. Olha aqui como a gente tá, ó. Trailer aqui. Nosso assador. Vou ser convidado pra todos agora. Deixa eu dar uma mensagem também. Esse vídeo aqui tá saindo no dia 22 de maio, né? E no dia 21, no dia anterior, aí na sexta-feira, eu tô gravando antes, né? As camisetas série especial da Ferrari, o primeiro lote, estão saindo. Deixa eu explicar para vocês como é que a gente fez. Como foi uma quantidade enorme de pessoas pedindo na lista ou na pré-ordem, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer em 2 lotes essa primeira edição da camiseta da Ferrari. Vai ser só 2 lotes. O primeiro lote é uma cor cinza e o segundo lote vai ser cor preta. Então eu pensei em mudar a cor dessa camiseta aí para ter 2 cores no primeiro lote e no segundo lote. O primeiro lote começou a vender no dia 21 de maio. Para quem estava inscrito, recebeu a mensagem ontem, digamos assim, e pegou, já comprou as camisetas. Espero que tenham conseguido. Não sei se já esgotou ou não. Se estiverem assistindo esse vídeo e não pegaram ainda a camiseta, não compraram, entra lá no link ali para comprar a tua. E se já esgotou, daqui a algumas semanas, não sei quanto, vai sair o segundo lote e o último lote dessa edição da camiseta da Ferrari. E aí o que eu vou fazer depois? Vou fazer um outro carro, que é surpresa ainda, que eu vou fazer uma camiseta especial, uma edição especial. Então a minha ideia é fazer, não sei com que frequência, mas sempre alguma camiseta diferente, assim, para comemorar, digamos assim, todo esse negócio. E de uma maneira, agradeço também, porque isso demonstra o quanto vocês estão curtindo os projetos. Eu acho que é uma maneira super legal aí de vestir a camisa, literalmente. O americano faz muito isso, né? O americano vai num evento, ele compra a camiseta, assim, do evento para lembrar daquilo. Ele compra a camiseta para sentir a relação dele, até para mostrar no peito, assim, que ele tava naquele evento. Então, fazendo isso com as camisetas aí das sagas, porque eu acho que é uma história legal. Vamos voltar. A gente está tentando aqui fazer a pressurização montar e vamos tentar dar a terceira passada. As 2 primeiras, então vocês viram, soltou a pressurização. Tinha alguns errinhos aí e agora a gente vai botar um pouquinho mais de nitro também. Tava com tipo 35 HP de nitro, agora vamos botar tipo 50. Ainda assim é bem pouquinho, só para sair. Por 1 segundo, na verdade, o nitro tá. Vamos ver.
Pelo menos é uma passada inteira. Passou as marchas. Não foi muito rápido, mas não entendi por quê. O CO2 estava vazio. Tava vazia a garrafa do CO2. Não foi terceira? Mesma coisa. Mesma coisa, assim, de... Ele não é third gear. Same thing. 140, 140. Yeah, I saw. Não entrou terceira direitinho, deu pra ver bem certinho quando aconteceu. Vamos descobrir agora. Tô tentando achar uma maneira de entrar essa terceira. Faraday, Luiz, Marcelo dando palpite aqui só furado, porque não entende nada. Tô ensinando eles a mexer nos botões da Fotec. Palpite furado significa aumento de É, na dúvida. Eu furo. Na dúvida. What do they call me? Ele não entende nada, que a gente vai brincar com ele. Steve does a lot of great job on DC8 and he's helping with some very important tricks here, so thanks for helping the tuning. Então o Steve está ajudando aqui no tuning do carro, ele tem muita experiência com esses carros aqui, sabe bastante mesmo, tá bem legal. E o que a gente estava vendo agora é um carro andou com 21 PSI, que dá 1,5 kg, que é os 1000 HP, os 1000 de roda. Só que ainda estava bem rico e tal, e pelo menos passou as marchas, passou 147,8 milhas por hora, que é uma milha por hora mais rápido, 9,61. 9,61 é o melhor já, e tudo funcionou. Agora a gente vai subir pressão, vamos ver quanto dá pra baixar nisso aí. E tem mais uma garrafa ainda ali de felicidade, né? Não precisa nem subir pressão. É só abrir um buraquinho. Não, gente, quando quiser o recorde é só deixar ligado a passar. É, deixa. Fica lá dirigindo, deixa nós ficar ali 2 minutos atrás. Não desliga. Agora. Mas pior que não desligar é uma, né? Claro. Cara, a gente pode começar a tentar nessa, né? Depois dessa. Não, depois dessa. Deixa ligado. Deixa ligar 2 segundos, não desliga na troca. Ver se ele passa. Vai dar uns tiroteios na troca, legal. Não, ele já viu se ele dá não. Então tá, Tiroteio é legal, cara. Vamos ver, vamos pra próxima agora, vamos ver se bate mais um pouquinho. 961 tá bonito, o motor tá bem, os EGT tudo bonito, tá legal. É agora, vamos lá. Analisamos agora essa última passada, o carro, as trocas de marcha foi muito dura, como não está passando a terceira, eu tentei aumentar a duração de corte das trocas para tentar fazer a terceira mais certo, só que eu tô achando que piorou, e aí tanto que eu tirei o pé de quarta, porque eu achei que o carro estava muito broxa assim, de tirar o pé, e ele não encheu direitinho na saída. Então agora a gente vai botar uma garrafa de nitro nova para ver se ele sai mais forte. Eu vou segurar mais tempo no two-step, porque eu vi quanto mais tempo eu segurar, mais ele carrega. Eu não digo mais carrega, mas eu tenho que cuidar para não segurar de menos. E a gente vai deixar o nitro, ele tá bogando assim nos 1500 RPM, vai ter que deixar o nitro ativado ali. E a gente fez uma rampa de pressão, porque tava agora, deu tipo 26 PSI, que é quase 2 kg de pressão, 1,8 kg. E aí, só que ele, quando deu, espatinou a embreagem, todas as trocas assim. E aí eu vou tentar suavizar isso aí, mas botar mais ainda, botar tipo uns 2 kg de final de marcha, das final das marchas. E vamos ver o que vai dar agora. Vai dar! Vai dar! Vai!
Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Uhul! Ah! Ah! Vai! Vai! Entrou em emergência o câmbio, eu tô tendo que entrar no GDS aqui pra ver. Quanto virei? 966 a 148.1. 1,38 Santa Peça. Mas daí ele, nas trocas, né? Deu uma bogada, acho que umas 2 vezes e perdeu um monte de tempo nisso. Mas perdeu uma caralhada de tempo nisso. É. Mas veio mais cavalo de alta e foi melhor Santa Peça. Mas perdeu no meio. Vamos olhar se tá tudo nos conformes. quatro zero. 140. Opa, 6212. That's good. Yeah. 621, a little quicker. Way more mile an hour. 4 Oh, mile yeah? an hour more. Wow, 4 It was more. 111 earlier. Wow. Yeah, that was like 150 plus. Yes. Que saída bonita. Porra! Que troca de marcha Tá de 140. 140. Até os tirambaça, legal. Com pau! É, mas ele, depois da terceira... É que desligou o nitro. E daí ele deve ter sentido que murchou. Ah, é? Aham. Ele botou 5 segundos. How did you run to the 8 mile? Ganhou 4 milhas pro oitavo. Yeah, it was quick. Yes. I found it first and second was like on the air. Awesome. Oh, like every gear shift, now it was popping in big fires, like pow and pow, It like sounded holy so fuck. Yeah, it sounded good. It wasn't like amazing 60, but it wasn't bad. It was like 140 flat. 140. Yeah. 60 foot. So they ain't bad. In a 621 at 115. Wasn't it 111? 21. O mais legal é que o motor tá inteiro, tá tudo certinho. Esse é guerreiro. Bom, tá inteiro, né, o negócio ainda. Pau e pau. Várias vezes assim, umas 3, 5 ou 18 vezes eu achei que tinha estragado. Agora a troca de marcha é um estouro. Parece que é. Encerramos a noite aqui, 9,61, 148 milhas por hora. Peguei de novo o recorde de velocidade, é o Corvette mais veloz do mundo, mas não consegui bater o recorde da Emília, que era os 9,41. Fiquei com 9,61, melhorei o meu recorde pessoal. Mas eu vou te falar uma coisa, eu dei muita passada hoje. Acho que eu dei umas 15 passadas aqui na pista hoje. Aí ó, são 11h20 da noite, a gente chegou aqui a meio-dia e a pista totalmente só pra gente foi 10 o negócio, sabe? E assim, ó, foi muito legal, porque realmente conseguimos descobrir muita coisa, trabalhar muita coisa, bater uma cabeça em muita coisa. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi o carro tá inteiro, entrou no trailer andando, não estragou o câmbio, não estragou a embreagem, não estragou nada. O motor é guerreiro. Descobrimos um monte de coisa que a gente tem que fazer. Agora tem, ó, tema de casa pra nós aí, porque eu vou ter que... eu já sei como assumir bem mais coisa no controle ali, para não depender tanto da injeção original e era isso que estava nos atrapalhando bastante hoje, mas esse é parte do desafio que a gente estava justamente lutando. Então, agradecer a audiência de vocês, espero que vocês tenham curtido esse dia na pista, dia de desenvolvimento. A gente está aí agora, vamos agora pegar o carro aqui, o trailer, e vamos dirigir mais 4 horas até em casa, vamos chegar às 3 da manhã e amanhã é outro dia. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, deixe seus comentários aí o que vocês querem ver nos próximos, o que vocês acharam de acompanhar esse dia e valeu!